Na realidade, o regime dos ayatolás no Irã está dividido, com a confusão enorme com o presidente Massoud Pezeshkian, também o Ahmad Vahid, que cuida da guarda revolucionária, o presidente do parlamento, enfim. Deixa eu colocar esse vídeo aqui para você dar uma olhada. Olha isso daqui. Está furioso após o presidente Massoud Pezeshkian bater de frente com a Guarda Revolucionária Islâmica no momento mais frágil de Teherã. A crise explodiu dentro do próprio poder iraniano, neste sábado, 2 de maio de 2026. Enquanto o Irã tenta enviar uma nova proposta aos Estados Unidos por meio do Paquistão, a economia afunda e o Estreito de Hormuz segue sob pressão. O Irã tenta negociar, mas já não consegue esconder quem realmente manda na nação. Já vou te contar tudo isso. Mas agora você vai querer estar inscrito no canal para continuar. Vamos lá, gente. Se inscreva aí, ative o sino das notificações. Vamos deixando os comentários aí na tela, que aí eu vou colocando aqui, fixando também. Vai escrevendo que eu vou fixando. Vamos lá. Pezeshkian e o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, passaram a mirar a saída do chanceler Abbas Araghchi. A acusação é pesada. Araghchi estaria seguindo orientações da Guarda Revolucionária Islâmica nas negociações nucleares, sem manter o governo civil devidamente informado. Na prática, o presidente iraniano teria sido colocado de lado por uma estrutura militar que age como poder acima do poder. Esse movimento é visto como traição pela ala dura. Para a Guarda Revolucionária Islâmica, Pezeshkian não estaria apenas tentando trocar um ministro. Ele estaria tentando arrancar dos comandantes o controle da negociação mais importante para a sobrevivência de Teherã. É por isso que o caso pesa. O presidente do Irã aparece tentando enfrentar a máquina que controla armas, dinheiro, inteligência, repressão e parte da política externa. O momento é ainda mais explosivo, porque a crise interna surgiu quando o Irã apresentou uma nova proposta aos Estados Unidos por meio de mediadores paquistaneses. O plano tenta abrir uma saída depois de semanas de bloqueio, pressão econômica, ameaça militar e troca de acusações. Mas a proposta parece repetir a velha lógica de Teherã, aliviar a pressão sobre Hormuz e sobre a economia, sem entregar de imediato aquilo que Washington mais exige. A Casa Branca quer garantias duras sobre o programa nuclear, o urânio enriquecido e a reconstrução de instalações atacadas. Para Donald Trump, o regime iraniano não pode usar uma pausa diplomática para ganhar tempo, esconder material sensível, reconstruir estruturas nucleares e depois voltar ao confronto. Por isso, a resposta americana tem sido firme. O Irã pode negociar, mas não pode manter a ambição nuclear como carta escondida. A suspeita é que essa nova proposta tem influência de setores próximos da própria Guarda Revolucionária Islâmica ou de forças que querem manter o controle do jogo, e isso explica o racha. O governo civil parece entender que sem concessões o bloqueio continua. Já a Guarda tenta impedir qualquer passo que pareça rendição. O resultado é um regime dividido, pressionado por fora e rachado por dentro. Enquanto o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, ele tenta, agir dentro da diplomacia, que é evitar problemas com os Estados Unidos, evitar choque com essas nações, que mais têm agregado que subtrair. Essa é a mentalidade do presidente do Irã. De contrapartida, a guarda iraniana, a mentalidade deles é guerra, é matar ou morrer e aquela coisa toda. E já aí do outro lado vem o Ghalibaf, juntamente com o Abbas Araghchi, que tem o seguinte pensamento, que é aquele pensamento de estar fazendo alguma coisa por debaixo dos panos. Ou seja, eles estão totalmente divididos entre eles. E a gente sabe de uma passagem bíblica que fala que todo reino dividido por si só não subsiste. Trump afirmou que o Irã está desesperado para fazer um acordo, mas repetiu que Teherã não pode ter arma nuclear. Na mesma linha, disse que a marinha iraniana foi destruída, que a força aérea foi destruída e que fábricas de drones e mísseis foram duramente atingidas. Mesmo sendo uma fala política, a mensagem é clara. Washington quer mostrar que o Irã já não negocia pela força, e sim pela necessidade. Esse é o ponto que deixa Teherã em choque. A Guarda Revolucionária Islâmica sempre vendeu ao povo iraniano a imagem de força absoluta. Mas agora o regime precisa enviar propostas por canais indiretos, enquanto seu presidente ameaça demitir o chanceler por obedecer aos comandantes militares. O discurso de resistência continua alto, mas os sinais práticos mostram desorganização, medo e perda de controle.
O Paquistão entrou como intermediário porque os dois lados precisam conversar sem parecer que estão cedendo. Para o Irã, Islamabad permite enviar recados sem assumir publicamente uma rendição diplomática. Para os Estados Unidos, o canal paquistanês serve para testar propostas sem suspender a pressão. Mas esse tipo de ponte só funciona quando existe comando claro. E hoje a grande dúvida é justamente essa. Quem fala pelo Irã? A economia é o outro lado dessa crise. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos alertou empresas de navegação para não pagarem taxas ao Irã por passagem no Estreito de Hormuz, nem por moeda comum, nem por ativos digitais, nem por troca, nem por supostas doações. O recado é claro: qualquer empresa que ajudar Teherã a transformar Hormuz em fonte de arrecadação pode enfrentar sanções. Isso atinge o regime onde mais dói, no caixa. O Irã precisa do comércio marítimo, do petróleo e da circulação no Golfo Pérsico. Quando Washington corta a possibilidade de cobrança, bloqueia navios e ameaça empresas que negociam com Teherã, o regime perde dinheiro, margem de manobra e tempo. A guarda pode falar em resistência, mas resistência sem receita vira desgaste. O Estreito de Hormuz é uma das... A realidade é uma só, né? Foi dito, resistência sem dinheiro vira desgaste, vira loucura, né? É a mesma coisa de você falar em um casamento sem dinheiro, né? Como que você vai ter uma família e não vai circular dinheiro dentro dessa casa para a própria manutenção da mesma, né? E o que os Estados Unidos estão fazendo com o Irã é exatamente isso. É estrangulando financeiramente. Terminou a guerra, né? A ofensiva, né, fúria épica, terminou, mas continua agora a fúria econômica. Né? O Irã não tem de onde retirar fontes econômicas, porque o seu braço forte na economia é o Estreito de Hormuz. Né? Há dois lugares, o Estreito de Hormuz e a ilha de Kark, né? Porque a ilha de Kark produz 7 milhões de barris de petróleo por dia. Mas como esse petróleo vai sair da ilha se o estreito está fechado? Então, o Irã está vivendo esse momento de desespero, por isso que a todos os dias eles estão mandando uma proposta para os Estados Unidos. Embora todas as propostas sem envolver a entrega do urânio enriquecido, sem envolver aquele pensamento de abandonar o plano nuclear, né? Eles mandam com várias outras opções, mas simplesmente... não querem envolver a questão da arma nuclear, não querem envolver a questão dos grupos de procuração, que é o Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, Houthis do Iêmen, essa coisa toda, não querem envolver a diminuição do alcance da fabricação de mísseis balísticos de longo alcance. Então o Irã, na realidade, agora está, né, se arrebentando por dentro. E isso, né, está muito claro diante de tudo e todos, e não tem como a gente negar essa verdade e essa realidade. O Estreito de Hormuz é uma das rotas mais sensíveis do mundo para petróleo e gás. O Irã tentou usar o estreito como arma contra o mundo. Os Estados Unidos responderam usando o mesmo ponto como arma contra o Irã. A diferença é que Washington tem fôlego financeiro e presença naval. Teherã tem uma economia frágil, uma moeda em queda e uma população cansada de pagar a conta. A pressão militar também não desapareceu. Autoridades dos Estados Unidos discutiram novas opções para Trump, incluindo uma possível onda curta e forte de ataques contra a infraestrutura iraniana. Também circulam informações sobre o interesse em levar o sistema hipersônico Dark Eagle ao Oriente Médio caso a guerra volte a escalar. Isso não significa ataque automático, mas serve como aviso. Gente, ó, eu vou deixar rodando o vídeo, enquanto você vai lançando já na tela aí a sua pergunta. Agora é hora, coloca na tela aí a pergunta que você tiver, que nós vamos começar respondendo as perguntas. Vamos para a parte B, perguntas e respostas. Vamos lá, coloca na tela a sua pergunta, escreva aí, que eu já quero começar respondendo todas as perguntas que forem feitas dentro da questão bíblica, escatológica, da geopolítica, o que você tiver aí de pergunta sobre questões doutrinárias de igreja e algo semelhante, de evangelho, ou você que é católico, manda a pergunta aí na tela, independente de religião, que nós estamos aqui e vamos responder a partir de agora. O real caiu para níveis muito baixos diante do dólar, enquanto sanções, bloqueio e incerteza corroem o comércio. Quando a moeda perde valor, os preços sobem, o salário encolhe, empresas cortam custos e famílias sentem a crise em produtos básicos. A retórica do regime não segura inflação, não estabiliza mercado e não coloca comida na mesa.
É por isso que a briga entre Pezeshkian e Aguarda é tão importante. Ela mostra que a pressão americana abriu rachaduras dentro do próprio sistema iraniano. Não é apenas Washington dizendo que o regime está fraco. É o presidente iraniano tentando cortar a influência dos comandantes sobre a diplomacia. É o parlamento entrando no conflito. É o chanceler virando alvo. A história do próprio Irã ajuda a entender esse momento. Em 1988, depois de 8 anos de guerra contra o Iraque, o Ayatollah Ruhollah Khomeini aceitou a resolução da ONU que encerrava o conflito. Bom, vamos lá, vamos para cima então. Essas informações, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, vamos caminhar juntos, né? Vamos fazer essa caminhada juntos, eu conto com você, né? Deixando aí, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like, interagindo e também lançando aí a sua pergunta na tela. Eu estou vendo que tem algumas perguntas e já vamos começar respondendo todas aqui dentro dessa oportunidade. Se você chegou aqui, né, e nunca participou de uma live de perguntas e respostas, fica aqui que eu tenho certeza que conforme formos respondendo, você também vai tendo aí a sua mente refrigerada e perguntas virão para você fazer, tá bom? Vamos começar então? Deixa eu só responder aqui pastor, quais são os 7 espíritos de Deus e onde eles estão no céu? Na realidade, não são 7 espíritos de Deus, é o espírito de Deus que manifesta 7 atributos, né? 7 virtudes. Essa é a mesma coisa do fruto do Espírito que o apóstolo Paulo fala. O que é o fruto do Espírito? Às vezes as pessoas dizem assim, os frutos no plural do Espírito. Não é frutos, é fruto no singular. É um fruto que dentro desse fruto tem vários gomos, e cada gomo tem uma virtude, digamos, né? Aí você pega ali no fruto do Espírito, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e tudo mais, né? São esses atributos que faz parte do fruto do Espírito. Assim também, são atributos dados ao Espírito Santo, né? Que muitas das vezes você pode, se você voltar na Bíblia Sagrada, lá no livro do profeta Isaías, ele fala desses atributos, né? E arremessa esses atributos ao Mashiach, que é Cristo Jesus. Quando o profeta Isaías disse, né? O menino nos nasceu, né? E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E vai dando todos esses atributos, que são 7 virtudes, que estaria repousando sobre Cristo Jesus. Essas são os atributos dos 7 Espíritos de Deus, que é dado como 7 Espíritos, mas do Espírito de Deus que tem essas 7 virtudes, tá? E essas virtudes, elas não estão simplesmente no céu, ou no trono de Deus, ou na pessoa de Deus. Essas virtudes estão na vida daqueles que têm o Espírito Santo. Todo mundo que tem o Espírito Santo tem essas 7 virtudes, que é chamado 7 Espíritos de Deus, tá? Então, essa virtude, essa grandeza está entre nós, está dentro daqueles que têm se esforçado para viver uma vida de obediência à palavra do nosso Deus, tá? Pastor, um animalzinho, né, um cachorro ou qualquer outro, né, quando morre, deixa de existir? Na nossa mentalidade, sim. Dentro da sapiência e da grandeza de Deus, eu acredito que não. Aí você pode dizer, por quê? Porque assim, existem situações, por exemplo, que você vê acontecendo que não faz sentido você acreditar que toda a criação de Deus, quando morre, se acaba por aqui. Se você vê, por exemplo, um animalzinho, como você escreveu aí, um cachorro, você pega uma cadela que ela deu cria, ela é capaz de morrer pelos seus filhotes. Ela é capaz de morrer pelos seus filhotes, ela é capaz de enfrentar o que vier pela frente para defender os seus filhotes. Então, essa postura, né, deixa muito claro para a gente de que realmente há uma força, há uma inteligência, né? Há um sentimento dentro desses animais. Não estou dizendo que todos os animais que morrem ou algo semelhante vão para o paraíso de descanso onde estão os seres humanos. Não. Eu digo que pode haver um lugar, né, dentro da grandeza de Deus em que esses seres, quando morrem lá, eles permanecem, né, dentro do mundo deles
ali, vamos dizer, descansando, só para você entender. Eu não acredito que Deus criou algo que se acaba por nada, né? Morreu, acabou, virou fumaça, caiu para o esquecimento e tá tudo. Não, eu não acredito. Eu tenho uma mentalidade, eu estou preparando um vídeo aqui, que eu já vou colocar para você ver, que esse vídeo aqui deixa muito claro para mim, para você e para todos nós, que há algo além, né? Há algo além dentro dos animais. Não é apenas uma identificação, uma coisa qualquer. Não, há algo além dentro dos animais. Para o paraíso de descanso que as almas dos humanos vão, eu não acredito que os animais vão. Mas eu acredito que Deus, dentro da sua grandeza, da sua sapiência, deve haver um lugar no mundo espiritual que ele preparou para as almas dos animais dentro do mundo dos animais. Vocês estão entendendo? Se não estiver entendendo, por favor, me escreva aqui, pastor, não estou entendendo, para que a gente possa tentar te explicar, para não ficar, senão daqui a pouco muitos saem dizendo, ó, o pastor diz que quando um gato, um cachorro, um animal morre, vai todo mundo para o céu. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que Deus, dentro da sua grandeza, eu creio que deve ter um lugar preparado para os seres que ele criou, né, que ele fez com tanto empenho, né? Vamos lá, deixa eu colocar, olha essa imagem, isso aqui aconteceu em Blumenau esta semana, Blumenau, Santa Catarina, né? Inclusive eu tenho um carinho grande para o Blumenau, morei 5 anos lá, e aconteceu um episódio que eu quero te mostrar, para você ver que há algo dentro dos animais que é muito mais além do que apenas o oxigênio. Dá uma olhada nisso. Tem que filmar. Meu Deus, que bicho mais lindo. Deixa eu dar uma pausa aqui para te explicar antes de você ver a imagem. Ali fora tem uma égua, né? Uma égua, né? Por sinal muito bem cuidada e bem tratada, que o senhor que cuidava desta égua, que era o dono, ele faleceu. E eles, né, selaram ela, colocaram um arreio sobre ela e trouxeram ela no velório, né, onde estava o corpo, né, do falecido dono. E eu quero que você veja, para você entender que não é apenas um animal que respira e que morreu e que tudo se acabou. Vai vendo. Gente, isso aqui é forte demais, chega a me arrepiar, porque não é uma coisa comum. Ah, não, mas... Gente, pensa, me ajuda aí, o que é isso? O que você entende disso? É aqui que uma imagem como essa leva nós a refletir. O que você entende disso? Um bichinho desse daí morreu, virou só em história. Ah, foi um bicho que existiu, um bicho que morreu. Tem alguma coisa dentro de um ser desse? Tem alguma coisa que vai além dos nossos olhos. E nós não podemos negar. Independente se você é cristão, se você é espírita, o que você venha a ser no sentido de crença, não dá para negar que dentro de um bichinho desse daí tem um sentimento, tem algo que é muito maior do que o oxigênio apenas. Você pode até não concordar com o que eu estou falando, mas você também não pode negar que dentro de um ser desse existe algo que é maior do que apenas um instinto. Ah, não, é o instinto. Não é o instinto. Olha isso. Olha lá, ela não sai dali, ela continua ali, continua cheirando, né? Continua ali cheirando e olhando, levanta a cabeça, olha para o falecido proprietário e volta a cheirar. Olha e volta a cheirar. Isso aqui é uma coisa que foge da racionalidade humana. E aí a ficha da família, de todo mundo que está ali, cai, né? Porque o que você vai falar, gente, de um caso como esse, se não é
Se não é impactante de você ver, né? E é um bichinho, um animal. Quem sabe o senhor que está ali, com certeza cuidava dessa égua como a menina dos olhos dele, né? Cuidava, dava banho e estava ali. Mas é isso. E você, quem sabe, você teve um cachorro, um gato, um bichinho de estimação, que quando esse animal morreu, né? Você perdeu o chão. Ou, quem sabe, alguém morreu, esse bichinho ficou triste, né? E eu me arrepiei inteiro aqui. O dia que eu vi esse vídeo, essa semana, eu chorei também vendo esse vídeo, porque assim, você vê como vocês escreveram, há algo dentro desses seres que vão muito mais além do que o oxigênio. E outra, cavalo, cachorro, gato, esses animais têm visão espiritual aberta. Esses bichos conseguem ver demônios e anjos primeiro do que seres humanos. E eu não estou falando história, eu estou falando de Bíblia. A Bíblia diz que a mula que estava levando Balaão viu o anjo e Balaão não viu. A mula chegou a um ponto de, sabe, esfregar as pernas de Balaão no rochedo, de tanto medo que ela ficou do anjo que estava na frente. Então, assim, são esses detalhes que trazem para nós a seguinte ideia e pensamento, tá? De que Deus, na sua grandeza, né, no seu poderio, num universo tão grande que ele criou, né, com tantos planetas, tantas galáxias e algo tão vasto, eu acredito que lá em um cantinho que dentro da grandeza dele, ele fez e separou e disse: aqui é para a criação dos animais, dos pássaros, de tudo aquilo que eu fiz, virão para cá. Essa é uma crença que eu tenho, olhando e vendo um fato como esse, olhando para a Bíblia Sagrada e vendo que Deus, né, permitiu a mula de Balaão ver o anjo primeiro do que ele mesmo. Né? Isso aqui é demais. Forte demais, né? É ou não é? Então eu acredito que eu respondi a pergunta aí do fiel, né? Tá respondido? Tá respondido? A mula de Balaão. Perfeito. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais pergunta de vocês aqui. Às vezes uma imagem que você pega, por isso que Jesus pregava muito por parábolas, porque as parábolas trazem, né? Trazem diante de tudo e todos uma realidade terrena para a pessoa entender o espiritual. A aparição dessa égua nesse velório é uma parábola, né? Terrena para você entender que há uma grandeza espiritual por detrás da criação do nosso Deus. E vou dizer uma coisa, talvez você pode não concordar com o que eu vou falar, mas escute isso. Homens, mulher, independente da idade, que maltrata animais, que maltrata os bichinhos, você pode ter certeza que você está cometendo um pecado gravíssimo perante Deus, e se você não se arrepender, você vai pagar o preço por isso. Não maltrate os bichinhos, porque se você continuar nessa caminhada, você vai pagar um grande preço. Porque Deus criou tudo o que Ele fez. Ele fez dentro de uma perfeição e revestido do próprio amor dele. É uma coisa inaceitável nos dias que nós vivemos. A gente vê pessoas matando cachorro, gato, deixando os bichos morrendo de sede, amarrado numa corrente no sol quente. Essas pessoas vão pagar um preço alto. Você pode ter certeza. Está amaldiçoando, pastor? Não, eu não estou amaldiçoando. A atitude dessas pessoas já é a própria maldição. Não sou eu que estou amaldiçoando. As atitudes dessas pessoas já é a própria maldição. Você pode ter certeza disso. Minha esposa tem experiência com isso, de um tio lá da família dela, que quando a gata paria, sabe o que ele fazia? Enchia aqueles pacotes de arroz, né, de 5 quilos de plástico, enchia de água, colocava lá os gatinhos que havia nascido, tudo novo dentro daquele pacote, amarrava a boca e ficava ali dando risada, vendo os bichinhos morrendo afogados ali dentro. Qual foi o final dele? Deu um problema lá nas pernas dele, que os médicos foi torando a perna dele. Torou até o tornozelo, até a canela, joelho e tal, e foi subindo. Quando não tinha mais pernas para cortar, ele morreu de repente lá e simplesmente se acabou em nada. Mas, pastor, o que foi isso? Não sei. Avalia você. Né? O homem que dava gargalhada de ver os gatinhos morrendo afogados dentro de um pacote de arroz cheio d'água, né? Foi sendo podado aos poucos, até onde não tinha mais para podar ele, e aí ele partiu para a eternidade. Tem coisas
que é melhor a pessoa não se envolver. Né? Melhor não se envolver do que a pessoa trazer problema. É aquela história que eu estou dizendo. Não maltrate os animais. Né? Não maltrate. Porque tem, com certeza, um pagamento. Né? E que muitos vão receber e não é um bom pagamento. Né? Exatamente. Você tem coragem de fazer isso com um bichinho, imagina com teu filho, né? Com a tua filha, imagina com você. Né? São pessoas más, malignas. Estou voltando aqui para pegar as perguntas que ficaram para trás, né? Diante da imagem aí do cavalo, que essa imagem aí já valeu tudo, né? Já valeu tudo. É muito bom você ver essa conexão. Isso daí, né, traz para a gente um raciocínio, né, de como Deus é maravilhoso, né? A reverência e respeito desse animal foi tão grande. Exatamente. A posição da pata da frente. É uma cena assim para a gente nunca esquecer, né? Para nunca esquecer. Depois eu vou postar esse vídeo no meu Instagram. Entra lá e curte, tá? No meu Instagram, que é Pastor Claudinei Oliveira, pr.Claudinei Oliveira, ou no Instagram Milagres Extraordinários, ou até mesmo no Instagram Servindo a Deus, que são meus 3 perfis que eu tenho lá no Instagram, tá? Pastor, tem uma passagem na Bíblia, né, que o leão andará com o cordeiro. Exatamente, Reinaldo, isso aí será no período do milênio, né? No período do milênio, o leão e o cordeiro pastarão juntos, né? Voltarão ao estágio igual era no Jardim do Éden. Né? Um leão não come capim, porque depois que foram expulsos, que o homem foi expulso do Éden, os animais também foram expulsos de lá, junto com um casal. E passaram a viver aqui fora. E aí que foi desenvolvido o processo, né, de caça e presa. Né? Caça e presa. Até o posicionamento do globo ocular dos animais, né, fora do Jardim do Éden, a gente percebe que mudou. Né? Os animais que são predadores, o olhar é frontal. Os animais que são presa, o olhar é do lado, né? É do lado o olhar. Então você pega, por exemplo, o olhar de um tigre é um olhar frontal, de um leão, de uma pantera é frontal, né? Você pega o olhar de uma gazela, é um olhar, os olhos é dos lados, né? É dos lados e não frontal. Então tudo isso aconteceu, né, quando o homem foi expulso do Éden. E no plano, na dispensação do milênio, os animais que estarão, né, aqui nessa terra, eles voltarão a serem herbívoros e não terão mais animais carnívoros. Como o homem também, dentro do Jardim do Éden, era herbívoro, era vegetariano. Né? O homem se tornou, né, comedor de carnes aqui do lado de fora. Né? Dentro do Éden não existia a morte. Né? Não existia morte. Por isso que o homem lá era vegetariano. Aqui do lado de fora, né, depois que o pecado aconteceu, então aí veio esse processo em que as pessoas são, que seres humanos são carnívoros, animais são carnívoros e algo semelhante. Pastor, espíritos malignos entram nos animais? Entram sim. Mas depende muito do dono desse animal. Por quê? Porque no mundo espiritual, entenda isso daqui que é muito importante esse comentário. Olha para cá e escute isso. No mundo espiritual, você não é apenas essa pessoa. Eu não sou apenas isso aqui que você está vendo. Isso aqui, ó. Eu não sou só isso. Essa minha roupa sou eu. Esse boné sou eu. O sapato que eu uso, sou eu. O carro que eu tenho, sou eu. Sabe? A cama que eu durmo, sou eu. Então, tudo que está ligado a mim, diante do mundo espiritual, pertence à minha espiritualidade, à minha pessoa, ao meu ser. Vocês estão conseguindo entender? Tá dando para entender, né? Os animais que eu tenho, esses animais, sou eu. Entende? Sou eu. Porque estão todos ligados a mim. Toda a energia, boa ou ruim, que habita em mim, habita nesses itens também.
A minha energia, né, boa ou ruim, estão nas minhas roupas, está na cama onde eu durmo, no calçado que eu uso, no carro que pertence a mim, no animal que pertence a mim, na casa que pertence a mim. Por isso que tem muitas pessoas que quando morrem, demônios permanecem naquela casa e naquele ambiente, assombrando as pessoas que moram ali ou que morarão ali dias posteriores. Por quê? Porque tudo que está ligado a mim me representa no mundo espiritual. Então, se a pessoa ela está mal espiritualmente, perturbada, o diabo pode entrar em um animal que pertence a essa pessoa. O diabo pode se apoderar desse animal fazendo, né, coisas terríveis, atacar uma criança, atacar um idoso ou algo semelhante. Né? Mas como assim, pastor? Só para você ter uma ideia, você lembra dos porqueiros, né? Dos pastores de porcos que estavam, segundo a Bíblia fala, na região de Gadara, né? A região dos gadarenos, de Gerasa, os gerazenos, que aquele demônio, né, que estava no corpo daquele homem endemoniado, né? Aqueles demônios disseram para Jesus: já que tu vai nos mandar embora, permita nós entrarmos nestes porcos. E Jesus disse o quê? Então vá. E eles entraram e precipitaram aqueles porcos ali no abismo, e eles morreram lá embaixo, afogados nas águas que ali tinham. Né? Então, aqueles porcos foram possuídos pelo maligno e automaticamente lançado ladeira abaixo dentro da água e morreram afogados. Então, animais podem entrar sim, demônios podem entrar sim nos animais. Isso vai depender não do animal, vai depender do dono ou da dona. Porque parece que é loucura, mas é importante você orar por tudo aquilo que pertence a você, incluindo teus animais. Incluindo teus animais. Você tem uma planta em casa, essa planta é você. Essa planta é você, né? A partir do instante que tudo que está ligado em você é você. Entende? Aí entra outro processo que eu não quero entrar aqui nesse comentário agora, que já aí a gente já teríamos oportunidade de fazer outra live em cima disso. Mas é aí que entra o quê? Entra a questão de você ir lá comprar roupa em brechó, que são roupas usadas, calçados usados. Você tem que tomar muito cuidado para você não trazer uma energia maligna para a sua vida. Porque aquela roupa lá, ela está energizada, espiritualmente falando, pela energia de quem usou. Se faleceu ou não, se está vivo ou está morto, não importa, está lá. E você comprou. E você está levando para casa. E agora, pastor? E agora que você tem que orar. Orar, pedir a Deus que limpe, que tira todo o mal, né, daquele vestimento, daquele calçado, que seja limpo no nome de Jesus. Não só limpo com água, mas limpo espiritualmente. Né? Você sabe que a peça de roupa leva, né, a energia da pessoa. Você não vê a passagem bíblica em Atos dos Apóstolos? O que Paulo fazia? Paulo pegava, né, os lenços e roupas dos enfermos e apresentava e dizia que aqui esteja a unção, a glória e a energia que vem do Deus que está na minha vida. E dava para o familiar levar. Quando chegava lá, encostava essa roupa sobre o doente era curado. Mas por quê? Era o lenço que curava? Não. Era a toalha que curava? Não. Era a unção, a energia espiritual, né, através da fé que estava ali, que levava aqueles doentes a serem curados e libertos dos demônios. Então, eu não vou entrar nessa seara aí de falar de roupas e essa coisa toda, mas tudo que pertence a você é você. Tudo. A roupa que você tem, ela não é apenas tua, ela é você. Tudo que te liga, né, de coisas materiais é você. Entendeu? Vamos lá, deixa eu pegar aqui mais perguntas. Vamos lá, voltando aqui para trás. Deixa eu ver aqui. Por que o Espírito Santo também será julgado se é Espírito de Deus, pastor? Não, o Espírito Santo não será julgado.
Não, o Espírito Santo não será julgado. Ele é Senhor, né? Ele é Senhor. Ele não, o Espírito Santo, ele faz parte, né? Vamos dizer, da Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai é o Espírito Santo é Jesus, Jesus é o Espírito Santo. Não tem como desvencilhar um do outro e colocar em julgamento. O julgamento virá para humanos e para os anjos caídos. Só os seres humanos e os anjos caídos serão julgados. Nem os anjos de Deus passarão por julgamento. Só os seres humanos e os demônios serão julgados. Ninguém mais passará por tribunal ou por algum trono de julgamento, tá? Era Jesus Cristo que falava com Moisés. A Bíblia diz que desde o princípio, né, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele era o verbo, né? No Antigo Testamento ele era apenas a palavra. No Antigo Testamento ele era apenas a Torá. Né? No Antigo Testamento, apenas a Torá. Porém, a Torá se fez carne e habitou entre nós. Entende? No princípio era apenas a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, no Antigo Testamento, todas as manifestações que os homens, os heróis da fé do Antigo Testamento, o povo hebreu, Moisés, Elias, Abraão, todos, Noé, todos, Enoque, todos, ali tinha já o próprio Machia, nosso Senhor Jesus, atuando, né, falando, só que aparece a voz do Pai, porque a dispensação era a dispensação do Pai. A dispensação do Pai encerrou em Malaquias. A dispensação do Filho encerrou na sua ascensão. E a dispensação do Espírito Santo iniciou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e vai até a entrega da igreja nas mãos de Cristo no dia do arrebatamento. Então, cada dispensação, uma das pessoas, né, trabalhou. O Pai trabalhou na Torá, o Machia trabalhou no período que ele esteve aqui nessa terra até a sua ascensão, e o Espírito Santo agora é a dispensação dele que está em nosso meio desde o dia de Pentecostes, quando ele desceu para não nos deixar mais. Tá bom? Pastor, como o senhor sabe de tantas coisas? Boa pergunta, homem benção, boa pergunta. Mas é que é aquela história, né? Eu estou 28 anos no Evangelho, atendendo pessoas todos os dias. E nesses anos, você atende pessoas com todos os tipos de problemas que acontecem com o ser humano. Todos os problemas. São 28 anos atendendo pessoas, né? E graças a Deus, pela bondade dele, eu conheço 27 países de estar lá pregando também. Então, esse conhecimento vai servindo para você estar em uma posição que qualquer pergunta que venha, você tenha pelo menos uma noção de uma resposta justamente dentro disso, né? Aí você buscou conhecimento, né? Estudou Bíblia, livros e enciclopédias. Você vai se armando, né, de bagagens espirituais e de conhecimento para chegar, né, uma live de pergunta e resposta e dar uma resposta. Não é todo mundo que faz live de perguntas e respostas. E não é que eu sou melhor do que os outros. É que muitos desses outros não se prepararam para isso e não se preparam. Eles preferem viver ali só no feijãozinho com arroz básico. E aí, alguém pergunta, e por eles não terem resposta, ele diz o quê? Vamos orar e Deus vai dar vitória. Ah, fica tranquilo, irmão. Fica perguntando demais não, hein? Cuidado, hein? Curiosidade demais é pecado, hein? E aí, é isso. Então, é Deus que dá a sabedoria, é Deus que dá o conhecimento, é Deus que dá essa capacidade, é Deus que tem dado para mim, para você, para nós, essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Ter depressão, o que significa? Boa pergunta, Cida Brandão. A depressão é nada mais, nada menos do que um problema na alma da pessoa. Porém, existem duas linhagens de depressão. A depressão orgânica e a depressão espiritual. Qual a diferença? Depressão orgânica é a depressão que a pessoa é acometido dela
por não conseguir superar a dor da perda de algo ou de alguém. Essa é a depressão comum, a orgânica. Então, eu não consigo, administrar a dor da perda de algo ou de alguém. E aí, eu tenho a probabilidade de ser depressivo. Porém, tem a depressão espiritual, que a pessoa ela está saudável, vai dormir e acorda com aquela angústia profunda, aquela tristeza profunda, e dali vai desencadeando um processo que vai culminar na situação em que a pessoa começa a ter pensamentos suicidas, pensamentos de dar um cabo na própria vida, de se destruir, de se matar e de algo semelhante. Então, a depressão orgânica é que a pessoa não conseguiu superar a dor da perda de algo ou de alguém. Outros, a depressão é espiritual, e a pessoa não fez nada, mas aquilo se apoderou da vida dele e da vida dela, levando a pessoa a ter desejo de se matar, né? Desejo de se matar. E além disso, esse desejo de se matar é porque é uma dor que a pessoa sente por dentro, na alma, que aquilo vai te apertando e te comprimindo, ao ponto que a voz do maligno diz: se mata, que é a única alternativa. Tira a sua vida porque não tem mais para você. Então a gente precisa avaliar muito isso, depressão orgânica e depressão espiritual, né? Aí você pode dizer, tá, e daí? E daí, né, que a pessoa precisa se autoavaliar e ver o que está acontecendo. Todos nós, né, se você entrar num processo depressivo, você precisa avaliar. Primeira coisa que você tem que fazer uma varredura na sua própria vida e ver o que você perdeu, o que aconteceu, né? E depois dessa identificação, de ver que não perdeu e nada aconteceu, aí você tem que partir para o lado do espiritual, tá? Pastor, eu estou no momento mais difícil da minha vida espiritual. 1 ano e 6 meses, Deus recolheu minha filha, Ana Carolina, de 14 anos. Desde esse dia para cá, eu não consegui mais ficar bem. Me sinto fraco. Eu imagino, né? Eu imagino Lourdes Fidelis, né? Eu imagino. A gente perde um bichinho de estimação, muitas das vezes já entra em colapso. Imagina perder uma filha, né? Mãe nenhuma, pai nenhum tem em mente de enterrar um filho, né? Todo mundo tem a seguinte tese na mente dos filhos nos enterrarem, né? Eu te entendo, mas você precisa se levantar dessa situação. E eu te faço o mesmo convite: entra conosco nos jejuns, nas orações, participe diariamente aqui das lives, vamos se fortalecendo. Entre em contato com o número do WhatsApp que nós temos, para minha esposa te colocar no grupo das mulheres, e até as mulheres moderadoras que aqui estão, te ajudar também, né, com uma palavra de fé, uma palavra de vida. Saiba que você não está sozinha, você não está sozinho, sua família não estão sozinhos. Nós estamos aqui, coloquei aí, ó, tira um print da tela, adicione esse WhatsApp aí, né? E se você aceitar, nós estamos aqui para cuidar de você e da sua família no sentido de espiritualmente, oração. E sei que as moderadoras que aqui estão também estão prontas para te ajudar. Adicione esse WhatsApp que nós vamos te colocar no grupo lá. Minha esposa vai te colocar no grupo das mulheres, e você vai ver que tem muitas mulheres aqui na linha do tempo que são moderadoras, que são mulheres cheias de Deus, que vão te orientar, vão te ajudar. E quando você menos esperar, você vai estar sorrindo, né, na presença de Deus, e muito alegre, né, sabendo que a sua filha descansa em Deus e que, com certeza, coisas grandes ele tem para fazer na sua caminhada. A vida continua aqui e vamos junto. As moderadoras estão colocando aí, ó, o número do telefone. Entre em contato, salve esse número, adicione o WhatsApp. Nós queremos somar na sua vida, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas chegando aqui, ó. Tá vendo aí, Lourdes? O tanto de gente escrevendo para ti, são todas mulheres cheias de Deus, e homens também cheios de Deus, pessoas cheias da generosidade, da empatia, se colocando no seu lugar para te ajudar, tá bom? Sou portuguesa, na Vila de Gaia. Olha aí a Silvia, tá vendo? Maravilha. Esse povo é uma bênção de Deus. Pastor Antônio César ainda ontem estava falando, foi uma live maravilhosa, a live de ontem à tarde, eu estava assistindo. Às vezes eu não participo escrevendo, mas eu estou ouvindo.
eu estou editando um vídeo, eu estou, sabe, preparando alguma coisa aqui, às vezes eu estou na rodovia, mas eu tô ligado. Foi uma live maravilhosa, comentando que vai ter um batismo grande aí em Portugal, e isso aí é tudo colheita de um trabalho sério, né? Colheita de um trabalho focado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A partir de ontem, já foi colocado aqui abaixo também na descrição do vídeo, o link do canal da missionária Maria Lima, uma baita de uma mulher de Deus, que eu conheço há muitos anos, no mesmo período do pastor Antônio César, que é um casal que dispensa comentários, né? Comentar alguma coisa sobre eles é chover no molhado, né? Como o pastor Leonardo também, com a esposa, comentar sobre eles é chover no molhado. Comentar sobre o pastor Eliseu e a Lourdes, esposa dele, é chover no molhado. Então, assim, são pessoas maravilhosas que Deus nos deu, né? Que Deus nos deu. Olha aqui a Isaura, uma delas vamos ser nós, pastor. Meu Deus do céu. Olha que honra do pastor Antônio César, batizando, né, a Isaura e a irmã Olindina, né? Isso é uma dádiva, né? Uma dádiva de Deus. Isso é muito bom mesmo. Continue firme, gente, nas nossas lives aqui no canal. Nós somos uma família. Somos uma família pautada, né, na sinceridade, pautada no desejo do bem-estar espiritual de todos. Somos uma família preocupada com as nossas crianças lá em Amatanda, Moçambique. Somos uma família se preparando para herdar a vida eterna com Cristo Jesus. E por falar em família, deixa eu te mostrar algo de extrema importância aqui agora. Dá uma olhada, isso aqui é prova que nós somos uma família. Dá uma olhada. Ministério Milagres Extraordinários. Pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora abundantemente, em nome de Jesus. Estamos aqui chegando na casa. Que maravilha. Gente, olha isso. Olha isso. Eu vou voltar um pouquinho aqui, só para você ver a chegada, né? A chegada na casa que já Jesus. está. Estamos aqui chegando na casa. Que maravilha. Olha só como ficou a casa. Depois da colocação da corrente elétrica, né? Aí. Olha lá, ó, corrente elétrica, o transformador pequeno, lá do outro lado, que está lá, aquela haste lá do outro lado, é uma lâmpada, um refletor, né? Um refletor com energia solar, né? Ele mesmo se carrega durante o dia, e à noite ele liga sozinho com fotocélula, quando começa a escurecer, né? E claro, ele fica aceso a noite inteira. O refletor. Este aí, assim, de dia está carregando, né? Basta escurecer, ele conecta sozinho, acende sozinho. Já colocaram aqui a porta. Gondola tá uma benção, Cleito. O pastor Eliseu esteve em Gondola essa semana. Ele esteve lá em Gondola essa semana. As crianças estão bem. Já estão aí bem encaminhados nas provas de escola. Tá tudo bem. Inclusive o pastor Eliseu esteve lá, distribuiu uns pães. O poço está sendo usado. Está vindo gente de longe para buscar água do poço. Tá uma maravilha. E agora, entregando a casa, nós vamos fazer refeições com mais frequências lá também em Gondola. Tá. Falta aqui colocar somente vidro. Mandei lá o menino para poder tirar. Ó, você vê aí, a porta foi colocada, né? As janelas já estão colocadas também. Segunda-feira o rapaz vai vir instalar os vidros, vai vir instalar o vaso sanitário lá no banheiro. A porta do banheiro também será instalada na segunda-feira. Aqui a porta já foi colocada, por dentro já está tudo certo. Agora nós estamos no desafio da compra das mobílias, dos móveis, né? E com certeza, dia 5, que vai ser terça-feira, nós vamos estar entregando a casa para a vovó Melita e também para a menina Amélia. Vai ser assim um momento maravilhoso, é uma alegria imensa. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estão vendo. Esse amontoado de palhas ali era o banheiro que a vovó usava. Ao fundo, entre o banheiro e a casa, aquele algo escuro lá, era o lugar que ela morava. E olha como ficou.
Essa casa aqui, ela ficou enorme, uma maravilha, 2 quartos, nós vamos colocar 2 camas de casal, a cozinha, um fogão elétrico, a sala, sofá, mesa, uma pequena TV de LED também para as crianças assistirem um desenho bíblico e algo semelhante. O pastor Eliseu vai estar comprando lá, né? Um pendrive que vem com bastante desenhos bíblicos, desenho de Jesus, de Davi, Golias, para as criancinhas, os netos estarem assistindo. Vai ser assim uma maravilha de Deus. Pastor, compre um rádio para a vovó. Vai ter um aparelho de TV de LED, né? Que com certeza, né, nós vamos dar um jeito de ver se conseguimos também um rádio para ela. Vai ser bom demais. E isso que você está vendo aqui, ó. Aqui tem as tuas impressões digitais nesse trabalho. Tem a tua ajuda, tem a tua generosidade, tem a seriedade de um trabalho de missões que estão sendo feitos com prestação de conta diária. Todos os dias estamos aqui te mostrando. Isso aqui é a imagem de hoje. Hoje, que o pastor Eliseu me mandou essas imagens de hoje, durante o dia lá, essas imagens. Isso aqui é maravilhoso, a gente está vendo tudo isso. Obrigado, Larry. Deus te abençoe e te prospere em tudo com a sua família. E a todos vocês, gente, eu peço para você, nos ajude. Vai chegar próximo ao valor de R$7.000 para nós mobiliarmos toda essa casa. Toda essa casa. E nós só temos a agradecer vocês, né? Vai chegar próximo a R$7.000 para mobiliar a casa. Tem um dos rapazes, eu já vou mostrar para você aqui. Deixa eu pegar outra imagem aqui da casa. Essa daqui. Vamos lá, dá uma olhada. Pastor Claudinei, olha aí que grande bênção. Já foi instalado aqui a casa. Aí, a energia. Né? Gente, como ditado, não é sendo bobo demais, não. Mas o que vocês acham que passará na cabeça da vovó quando ela entrar para dentro dessa casa e ver ela mobiliada, tudo pronto, e com energia elétrica e tudo mais? Dá uma olhada. Aí, a energia, né? Tanto como aqui nos quartos. Aí, para a glória de Deus. Aí, as tomadas, né? Aí, que maravilha. Aí, todos os quartos instalados, né? Aqui para carregar celular. Será que eu ouvi a palavra certa, que o pastor falando? Tomada para carregar celular. A vovó Melita tá chique demais, hã? A vovó tá chique demais, tem até tomada para carregar celular. Para pensar. Fala para mim, tá chique ou não tá chique a vovó Melita? Olha isso. Aqui para carregar celular, outra coisa. Aqui também para carregar celular, para a glória de Deus. Eu tenho a corrente elétrica. Deus abençoe, Lourdes. Obrigado, viu? Que o Eterno te cubra de bênçãos, saúde, proteção, em nome de Jesus. Repito, não deixa de entrar em contato nesse WhatsApp para a gente estar interagindo e te ajudando naquilo que for preciso, tá? Muito obrigado, viu? Aqui também. Que maravilha. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Ficou só para a gente fazer uma limpeza aqui, depois colocarmos as mobílias e darmos a permissão, né, para que a avó possa entrar e morar. Esses rapazes aí estão pro lado de fora, né, da casa, né? Eles automaticamente são os que estão cuidando ali, né? Enquanto a vovó ainda não veio para morar mesmo. Nós vamos entregar a casa mobiliada para ela. Esses rapazes estão cuidando. Inclusive, eu quero agradecer o pastor Antônio César e a missionária Maria Lima, que enviaram, né, o R$200, que é o valor de um desses rapazes, né? São 2. Se você aí, se Deus te impulsionar, você trazer
uma ajuda ou enviar uma ajuda aí pra gente, porque eles vão cuidar nesse período todo, são 2, né, que estão ficando aí cuidando, e nós prometemos 2.000 meticais para cada um deles. É R$200, né? E eles estão... Você está vendo lá que a luz está piscando lá na frente, porque é uma luz de LED, fluorescente, né? A gente está fazendo de tudo para usar energia só no lado de dentro e aí no lado de fora usar a própria energia solar. Aonde está a vovó? A vovó está na casa de uns parentes, lá onde mora todos eles juntos, inclusive mora a filha e o genro, né, que tem 2 netinhos, né, a filha e o genro, que tem dois netinhos, que assim que a vovó vier, segundo o que o pastor Eliseu comentou, ela vai trazer esses netinhos, porque o casal briga muito e tá naquela questão de separa ou não separa. Então, para as crianças não estar vivendo e vendo esses episódios, a vovó vai trazer, né, o casal de criança, ou as crianças, né, para estar ali, né? Então, ela tá lá, a gente mandou um dinheiro e compramos cesta também de comida, para ela não ficar lá comendo a comida da família, que também é uma situação terrível, né? Mas ela está lá, né, esperando agora só a chamada para vir para casa dela. Vai ser bom demais. Exatamente, na casa de um parente, né? Tá lá, tá a filha, genro, as crianças estão todas lá. Deixa eu mostrar para você aqui outra imagem, né, da casa também. É essa aqui mesmo que nós... Deixa eu ver. Não é essa não. Essa aqui... Deixa eu ver. Essa daqui já apresentei. Deixa eu te mostrar a imagem agora de noite. Agora da noite. Né? Essa aqui é a imagem de agora à noite, né, que o pastor Eliseu fez. Lá já é noite. A casa para o lado de dentro, né? Olha como que fica clarinho. De dia parece que aquela lâmpada ia ter fraca, né? Mas você está vendo aí. Ali está o quadro de disjuntores, né? O quadro de disjuntores. E abaixo, gente, está aí o CNPJ do Ministério, o número do WhatsApp para você nos ajudar. Vamos mobiliar a casa, né? Vamos ajudar, fazer com que na terça-feira nós possamos entregar essa casa, tá vendo? Tá aí, né? Janela, só está faltando os vidros ali, né? Falta o vidro e também terminar o banheiro lá nos fundos, né? E eles vão fazer isso aí na segunda-feira. Nós contamos aí com a ajuda de cada um de vocês nesse grande desafio que nós temos, né, pela frente. Aí estão os rapazes que estão cuidando lá, que fica lá à noite. Se não ficar, pode ter certeza que eles levam, rouba a porta, rouba a janela, rouba tudo, né? Rouba tudo. Então exatamente, Carmen Maia. Eu nem comentei nada, mas são perturbados, né? Perturbado, endemoniado, né? Que entra numa live com uma conversa dessa é um endemoniado, né? Mas você tá vendo aí, ó? Então assim, olha lá o refletor pro lado de fora, né? Lá no canto tem outro refletor também. Tá vendo lá em cima lá? Então todo o quintal, né? Todo o quintal claro. Se você observar bem, você tá vendo aí. Olha lá. A frente da casa iluminada. Quem diria, né? Quem diria? Quem diria? Passou o vermelhão, sim. Passou o vermelhão, agora falta fazer a parte de limpeza, limpar, lavar o chão. E aí vem com a primeira encerada, né? Com aquela encerada para ela abrir o brilho, né? Porque o vermelhão, ele é apenas uma tinta vermelha, digamos. Aí vem com a cera para abrir o brilho, né? Gente, tá aí o trabalho sendo feito, tá aí a prestação de contas do dia de hoje para vocês e também já o pedido para você estar nos ajudando, né? Nesta semana nós temos o desafio de entregar a casa, está marcado para terça-feira, então nessa segunda-feira é o dia decisivo para nós estarmos ajudando, né? E comprando esses móveis. Eu conto com a ajuda de vocês. Terça-feira será dia 5, né? Então, até lá, você que tem seu dízimo, sua oferta, sua primícia, não esqueça desse trabalho, não esqueça dessa obra que tanto precisa de você. O desafio maior nós conseguimos, né? E agora estamos aí para entregar a casa. Amém, irmã Maria Amélia? Amém. Que nessa nova morada venha acontecer coisas novas e maravilhosas na vida dela, né? Ela vai passar, né, a fazer parte de frequentar a igreja lá com o pastor Eliseu, né, com as mulheres. Vai ser assim uma festa maravilhosa. E terça-feira nós vamos estar transmitindo aqui para vocês a entrega da casa e vai ser uma maravilha de Deus, tá bom? Contamos aí com a ajuda e a participação de todos vocês. Gente,
Obrigado, Isaura. Obrigado a todos vocês que estão escrevendo, que estarão enviando aí nessa próxima semana. Estamos precisando aí de aproximadamente R$7.000 para a gente fazer a entrega da casa com mobília e tudo mais que precisa, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, Deus te guarde. No horário das 7h30 da noite deste sábado, voltarei com todos vocês novamente, com mais um trabalho, com mais uma live de atualizações, e eu tenho certeza que será bênção da parte de Deus na vida de todos aqueles que participarem. Se prepara aí para participar conosco, 7h30 da noite, tá bom? Gente, aqui abaixo na descrição temos os nossos canais. Obrigado, Gisélia. Deus abençoe a todos vocês. Na descrição aqui do vídeo temos os nossos canais, tá? Tem o canal da irmã Maria Belém também. Se inscreva lá no canal da irmã Maria Belém. Eu peço para vocês, se inscrevam em todos os nossos canais que estão aqui abaixo na descrição. Estão todos ali, sem exceção, todos. E todos eu te recomendo, se inscreva, porque são canais ligados ao Ministério Milagres Extraordinários, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, Deus te guarde, Deus te cubra de bênçãos, que o Eterno venha resplandecer a luz dele sobre você, sobre sua casa e sobre toda a sua família, não somente agora, mas para sempre, no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, beijo da sua alma e dá uma olhada nisso daqui. Vamos louvar ao Senhor juntos em Amatanda. Ministério Milagres Extraordinários chegou. O alimento pro corpo e o alimento pra alma. A água pra matar a sede do fundo do poço jorrou. Louve ao Senhor em Amatanda, louve ao Senhor batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Louve ao Senhor em Amatanda, louve ao Senhor batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Construindo abrigo para viúvas e órfãos, construindo base para os desamparados, trazendo mais água, perfurando os poços. Isso é milagres extraordinários. Refeições e roupas para as crianças, assistência médica, todo cuidado, levando amor, trazendo esperança. Isso é milagres extraordinários. Em Amatanda, louve ao Senhor batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Louve ao Senhor em Amatanda, louve ao Senhor batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Estou impactado pela grandeza de Deus aqui nesse lugar, uma energia diferente de tudo que você possa imaginar. Essa energia que nós sabemos que é a presença de Deus, que é a glória de Deus. O sentimento de você ser útil na vida do seu semelhante. Não há dinheiro que pague, sabe? Louve ao Senhor em Amatanda, louve ao Senhor batendo